Bom, Denise, bem-vinda ao Conversas com o Meio. Eu queria começar falando do que só sabemos juntos, né, que volta ao cartaz depois do Tony ter tido aquele acidente vascular cerebral. Como foi isso, né? Você preparar uma volta com o Tony Ramos, que estava longe dos palcos há um tempão, né, contracenar com um baita ator, e de repente, no meio do processo, você ter essa interrupção. Não, ai, nossa, esse ano tá, a vida tá forte. Enfim, tá, mas foi uma coisa, foi um susto imenso, né? O que, assim, eu fico muito feliz da gente estar de volta, Guilherme, porque, na verdade, é muito louca. Eu falo assim, o roteiro de Deus, né, o roteiro do pessoal lá de cima, ele é sempre superior ao roteiro que a gente faz, né? Porque, na verdade, o que a gente fala na peça tem sido tão potencializado por tudo isso que aconteceu, porque a peça, na verdade, ela é fruto o Tony foi ver o Eu de Você pela segunda vez no Rio, que foi a peça anterior, e que é uma peça que é muito importante na minha vida, e também para o Luiz, que dirigiu a peça, o Luiz Vilas, e casados aí nessa parceria na vida e na arte. E quando o Tony foi ver pela segunda vez, ele chamou, ele meio disse que a coisa que ele estava sem fazer teatro há 20 anos, que a coisa que o motivaria a voltar para os palcos seria fazer alguma coisa como aquela. Porque o Eu de Você tem uma particularidade, é uma peça que, sei lá, nem chamo mais de peça, é uma experiência, ela tem ela tem uma coisa diferente. E foi uma peça criada na sala de ensaio, em cima de histórias reais. Não tinha texto. E foi assim que nós fizemos o que só sabemos juntos com o Tony, quase 2 anos depois, quando ele tinha, a gente abriu a agenda para isso, e aí é quando a gente fez o processo de ensaio, foi uma coisa tão linda, e ver aquele homem, aos seus quase 75 anos, querendo correr perigo. Talvez tenha sido a coisa mais bonita, assim, porque o que ele pediu, o que ele ficou tocado, ele mesmo usa uma palavra que eu adoro quando ele dá entrevista, que ele fala que ele viu a peça e ficou perturbado. E eu adoro essa ideia, e tem uma frase que eu amo, que é a arte, eh, a arte serve para perturbar os acomodados e inquietar, e acalmar os atordoados. Então, eu adoro perturbar alguém. Mas o Tony, nós éramos amigos, tínhamos feito já 2 trabalhos juntos com a direção do Luiz, e a gente ficou muito empolgado com essa ideia, e ver o processo de ensaio foi muito lindo, porque foi parecido com Eu de Você, que é essa ideia da gente colocar várias pessoas criadoras dentro de uma sala, a Kênia Dias, nossa diretora de movimento, a direção do Luiz, o Vinícius Calderoni meio escrevendo junto com a gente, mas o espetáculo foi criado na sala de ensaio, com coisas que a gente queria dizer, com textos que a gente previamente trouxe, assim, inspiradores, mas não tem um texto. A gente foi escrevendo junto aquele texto, e esse texto que só sabemos juntos, especialmente, ainda é a muitas mãos. A gente sentava mesmo no teclado para escrever. Então, o Tony estava muito empolgado quando tudo aconteceu. Foram só 3 semanas e ele estava assim, eu vendo ele vibrando com a gente catando aquela peça, vendo o que estava acontecendo com a plateia, porque é uma peça que também ela tem essa coisa desse divertimento, as pessoas se divertem, riem e tal, mas também é uma peça que une, como é a coisa que eu mais gosto é divertir alguém, ao mesmo tempo que eu faço essa pessoa pensar, né, levar uma trouxinha de reflexão para casa. E aí, quando aconteceu tudo isso, a gente ficou muito sem chão, mas a gente ficou com um alívio danado dele estar vivo, porque ele foi para o hospital desacordado e a gente não sabia o que tinha acontecido. Então, toda a interrupção ou qualquer frustração com a interrupção foi superada pelo alívio dele estar bem. E aí veio Maravilha. aquela segunda cirurgia que deu outro susto, e ele
Bem, o cara é foda, é incrível e aí a gente está muito feliz de estar de volta. E você falou o de vocês ficou em cartaz até recentemente em São Paulo, um baita público, né? E ele tem esse método muito legal que vocês coletaram histórias das pessoas, né? Vocês pediram, botaram anúncio no jornal, pediram para as pessoas mandarem história. Como foi esse processo, assim, essa que se repetiu agora, mas essa seleção e por que mesclar essas histórias, que eu acho que é o grande pulo do gato da peça, na minha opinião, com músicas, com textos, com outras coisas. Então você traz tanto aquela história que é mais pessoal, que nem sempre é prosaica, né? Porque às vezes as histórias reais elas são muito mais legais do que as imaginadas pela arte, mas com a Sim. reflexão mais sedimentada, né? Da arte, Fernando Pessoa, trazendo outras coisas, Arnaldo Antunes. Você tem toda a razão. Quando você falou o verdadeiro pulo do gato da peça, para mim também foi esse, porque a gente falava, a gente precisava fazer um solo, porque ter mais autonomia, mas eu falava assim, eu não gostava dessa ideia de, ainda mais repetir uma ideia, eu tinha feito o retrato falado, contar histórias reais, mas na hora que a gente pensou em fazer essa trança da história muito cotidiana, com trechos da literatura, poesia, música, porque eu acho, Guilherme, que a gente tem um negócio que e quem vive com arte vive muito melhor, eu sempre falo. Se você é uma pessoa que consome arte, que lê, que vai ao teatro, que vai ao cinema, que escuta boa música, quando eu gosto de falar, você sofre mais bonito, porque você sofre acompanhado do poeta e com aquelas palavras para dizer. Se você tem um texto da Clarice, que você leu, da Clarice Lispector, se você tem um poema do Drummond, se você tem uma música do Chico para cantar quando você está passando por aquela adversidade, você não deixa de sofrer, mas você sofre com pertencimento a uma coisa muito maior, que é a história da humanidade, que inclui, naquele sentimento que você está tendo, o Chico Buarque, que também teve aquele sentimento, te deu o braço agora, só que ele escreveu aquilo que você pode cantar agora chorando. Então, essa ideia de falar para alguém, pegar uma coisa muito banal, que alguém viveu, muito cotidiana, juntar isso com um Drummond e falar: olha o que você viveu. Meio a gente embrulha aquela história cotidiana para presente, no papel de presente da beleza, da da arte, e a gente faz aquela pessoa olhar a sua própria história com a sensação de pertencer a algo muito maior, a estar no jogo da existência que a gente não sabe direito por que a gente ainda quer estar. A existência é uma coisa fascinante. Eu acho que a peça, ela mais do que tudo, tanto o Eu de Você como o Que Só Sabemos Juntos, porque eu sempre falo uma coisa, não as peças não precisam, as nossas peças não precisa ter final feliz, não precisa melar, não precisa ficar dizendo a vida bela, a vida não é bela, mas o jogo da existência ainda é algo fascinante. Estar no jogo. Então eu acho que a peça, eu falo, não precisa ter final feliz, mas precisa dar vontade de viver, né. Que eu acho que a pessoa, eu acredito na arte, né, e eu acredito na transformação das pessoas pela arte, a arte como um certo ritual, o teatro como quase um templo de reflexão mesmo, não é de crença, não é de dogma nenhum, é apenas uma crença de que nós juntos ali, com um foco comum, numa história, né, alguém que funga do seu lado, que está chorando do seu lado, te dá vontade de chorar mais, quer dizer, te dá um aval para chorar. Alguém que gargalha do seu lado, de alguma maneira, faz você rir, talvez, ou externar uma gargalhada que você não faria sozinho no seu sofá vendo uma série. Então Claro. eu acho que a coisa da experiência coletiva que o teatro promove, ela funciona mesmo como um ritual de religar, que é essa ideia da religião, né, religar ao que você é e pertence, né. Eu faço parte, eu sou uma espécie humana que estou aqui nesse planeta e eu passo por essas coisas que muita gente passa, né. Eu acho que a gente tem essa coisa
que é um texto até que eu falo da Simone de Beauvoir na peça, que a arte dá a gente como artista, nós compartilhamos essas experiências para que o público se reconheça e, nos seus sofrimentos individuais, sinta o consolo da fraternidade, né. Ela fala que a função uma das maiores funções da arte é superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. A gente acha que a gente está sozinho, sozinho está nada, está sozinho, um monte de gente está se sentindo sozinha também.